Boa madrugada. Bem-vindo a você que chegou agora nesse canal. Meu nome é Ana e eu vou orar por você e pela sua família. O nome desse quadro é Oração e Afeto e faz parte do nosso canal, da nossa programação. Todas as madrugadas estamos aqui a orar por você e pelos seus. Se você conhece alguém que precisa de oração, você pode deixar o nome aqui nos comentários e nós vamos orar por essa pessoa. Quero convidar você que está aí na madrugada, trabalhando, você que está no Uber, numa portaria do prédio, numa guarita de um presídio, de um edifício, de um condomínio, você que está acordado, quero te dizer que Deus é contigo, que não estás só. Você que está se arrumando para sair, que também trabalha de madrugada, quero dizer também que oro para que Deus te guarde, te livre do mal, te abençoe. Hoje, quando eu estava me preparando para orar, eu me perguntei, Senhor, por quem eu vou orar hoje? Quem mais está precisando de oração? Todos nós precisamos. E eu senti uma enorme angústia no meu coração. Uma sensação de desespero, de perturbação. Então, eu queria muito orar por você que está se sentindo angustiado. Oramos por você, seja qual for o seu problema. Mas ao sentir essa angústia, essa tristeza, que não estava no meu coração, porque há muito tempo meu coração está em paz, eu queria convidar você para se achegar aqui ao Senhor. E eu queria te dizer que todo mundo, em algum instante da vida, pode se sentir assim, pode passar por isso, até mais de uma vez. São muitos motivos que levam uma pessoa a se sentir invadida e dominada pela angústia, pela tristeza, pelo vazio. Porque a nossa sociedade, ela tem convergido para isso, para uma vida louca, acelerada e sem sentido, sem propósito. Parece que repentinamente a vida virou a necessidade de se fazer 1 milhão até 30 anos. E tem um monte de gente que repete isso o tempo todo na internet. E quase toda informação que você recebe acaba sempre aparecendo o anúncio de alguém falando isso. E a nossa vida virou muito material. Nossas casas são cada vez menores. As famílias são cada vez menores e mesmo essas famílias menores, dentro de casa, elas não se conhecem, não se cruzam, às vezes não se importam um com o outro. E isso tudo é fruto dessa corrida maluca, né? Pela prosperidade, por comprar, ter, que é o nosso sistema capitalista aí de sobrevivência. E no meio de tanta loucura, a vida se perdeu, né? A essência se perdeu. Há muito tempo atrás, as pessoas viviam com muito menos. E quando eu converso com pessoas de 80, 90 anos, a sensação que eu tenho é que elas eram muito mais felizes, mesmo em tempos muito difíceis, difíceis de verdade, que as mulheres existiam para parir, cuidar do lar, eram mais oprimidas ainda, praticamente escravizadas, não trabalhavam fora, não podiam estudar. Mas tem uma coisa que é interessante na conversa delas, no depoimento delas, é que elas encontravam razões para serem felizes em algum momento, com alguma coisa, nem que fosse no domingo, no fim de tarde,
quando todo mundo ia para a igreja, quando se sentavam ao redor da fogueira para conversar, para assar um milho. E hoje nós temos muito, muito mais opções e chances, é claro, graças a Deus. Graças a Deus. E nos parece que algo não faz sentido. Tudo que é expressivo de violência, de tragédia, parece se multiplicar. E nós ficamos buscando um minuto para ser feliz, né? Uma boa notícia, uma boa história. Outro dia eu disse: Senhor, eu queria receber uma boa notícia. Queria muito uma boa notícia. Porque estamos vivendo um tempo que está se tornando cada vez mais raro, né? Ter uma boa notícia. As pessoas já chegam falando de tragédia, já chegam falando de situações que, Nossa Senhora. E tudo deve convergir para isso, né? Para essas emoções e para tantas outras coisas. Muitas pessoas endividadas, perturbadas, muitos pais de família desesperados, querendo fechar o orçamento e às vezes não conseguem. E são tantas situações entre as famílias. E eu queria te dizer, pai, mãe, você que não é pai também, que não é mãe, mas que está aí do outro lado. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua angústia, ela vai passar. Porque a nossa espécie existe por um tempo, né? E na nossa vida nada é para sempre. Nem o bem, nem o mal. Vai passar. Então tente resistir a essa noite. Tente sobreviver a essa noite. Tenha calma. Respire. Beba água. Tome um café. Faça algo que você ama fazer. Ou ler um livro, ouvir uma música. Ou comer algo que você gosta. Faça algo que te dê prazer. Porque a vida não é só trabalho, não é só luta, não é só guerra. É preciso entender que a vida é feita de pequenas coisas, de pequenos detalhes. E são esses pequenos detalhes que nos fazem felizes e que não permitem a nós enlouquecer. Então, que você não perca os seus detalhes de vista. Faça as coisas que você ama, do jeito que você pode, até que você consiga então o que você almeja, o que você deseja. Eu quero te dizer nessa noite que Deus é contigo, que tu não estás só. E que se tu não tens forças para orar, não se preocupe. Estamos aqui orando por você. O Senhor sabe da tua necessidade, o Senhor sabe da tua angústia. E mesmo que você imagine que está sozinho, não, você não está. Você não está sozinho. Você que está estudando, tentando passar num concurso e que já tentou várias vezes, tenha calma. Você vai passar, sua hora vai chegar, mas você não pode desistir. Precisa continuar estudando, precisa continuar se esforçando, precisa continuar lutando. Para que quando Deus te chame para tomar posse do que é seu, você tenha condições de estar de pé. Então, todos esses momentos são humanos. Nós somos humanos e é normal que nos sintamos assim algumas vezes. O que você não pode é permanecer nisso, nesta sensação o tempo todo. Se você está vivendo uma tristeza muito grande e que você não sente uma melhora, você não sente um alívio, não hesite em procurar ajuda médica. Os médicos são escolhidos. Eles vencem várias etapas muito difíceis até conseguir se tornar um médico. E eles são as pessoas capacitadas para nos ajudar em muito da nossa vida. Então, se essa sua tristeza não passa, se você não consegue reagir, se você não consegue levantar, procure um médico. Ele é a melhor pessoa, abençoada também para te ajudar. Não é à toa que ele é médico, não foi à toa que ele estudou. E se você precisa, busque, não deixe de buscar.
porque os médicos também são frutos de Deus. Não hesite. Eu quero orar por você para que Deus abençoe sua vida, para que Deus ilumine, para que você veja a solução, para que você veja um caminho, para que você tenha calma, que você não desista, que você continue estudando, batalhando pelo emprego que você quer, permanecendo no emprego que você está, até que você possa trocar por um que você quer, que você deseja. Porque os tempos não estão tão fáceis assim. E a nossa vida quer trabalhar para pagar a conta todo mês, o tempo todo. Nós precisamos encontrar um sentido maior para viver. Então faça o que você precisa fazer com saúde, com coragem, entendendo que você não é um poste preso num lugar. Você é uma pessoa. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de estado, você pode mudar de vida. Tenha fé em Deus. Deixe Deus falar com você. Acalme sua mente, acalme seu coração. Você que é mãe, você que é pai, você que é vó, você que é filho, você que é uma pessoa idosa que está se sentindo triste. Tenha fé, tudo passa. Que Deus encha o seu coração de alegria, que você encontre um novo sentido em sua vida, uma nova função, um lazer, um hobby. Hoje, graças a Deus, a expectativa de vida aumentou muito. E pessoas idosas estão aí bombando na internet, estão vivendo suas vidas, criando novas perspectivas, novas histórias. Se você acha que sua vida está parada, crie uma para você. Crie um canal, crie uma atividade, volte a estudar. Continue vivendo. Porque é isso que Deus quer de você. Que você continue vivendo. A vida é um presente, é uma oportunidade. E nem todo mundo sabe apreciar isso. Mas eu desejo que você saiba. Que você tenha luz, tenha esclarecimento, tenha entendimento. E consiga fazer com seu tempo de vida grandes coisas. Como amar, compreender, praticar o bem. Porque essa é a nossa missão. Praticar o bem. Se você se sente só, se você mora sozinho, adote um bichinho, 2, 3, que você possa amar, possa cuidar. Eles nos fazem muito feliz, muito feliz. Você pode cuidar de bichinhos de rua, que é um gesto de amor infinito também. E tantas outras coisas que você pode fazer, porque às vezes nós estamos tão obcecados em sofrer que não enxergamos nada à nossa volta. Mas quando você começa a trabalhar em prol do outro, ajudando no projeto social, aí na sua casa, colocando água para os bichinhos da rua, comida, oferecendo um pouco de afeto, isso torna você capaz de enxergar o que você não consegue ver. Se deslocar um pouco da sua dor para a dor do outro, para que você consiga entender que todo mundo sofre, todo mundo tem um dilema e que a nossa luta é para ser feliz apesar de construir, né? E eu quero convidar você para abrir seu coração para o Senhor Deus te dar a paz que você precisa, a calma. Eu sei que nos momentos difíceis parece impossível, mas não é. Há mães que perdem filhos, filhos que perdem pais e mães. E é um momento terrível e parece que o mundo vai desabar. Mas aí a mãe acorda e ela precisa continuar. Seja pelo outro filho, seja por ela, seja pela família, seja por Deus. É preciso continuar. Então eu venho pedir ao Senhor que renove tuas forças, que ilumine o teu caminho, que você não desista, que você não pare, que você continue trabalhando pelo que você quer, estudando pelo que você sonha. Você que é concurseiro, esteja firme e não desista. Você que está se preparando para o Enem, para realizar o sonho da sua vida, mantenha-se firme, estudando sem parar. Sem parar. Faça o que precisa ser feito. E tenha fé em Deus, que tudo vai dar certo. Quero te dizer que Deus é contigo, que você não está só.
E seja qual for a angústia da sua vida, coloque-a nos pés do Senhor. Ajoelhe-se com Deus, ore, você e Ele. Diga para Ele tudo o que você precisa, porque Ele vai te ouvir. Vem, Senhor, abençoar esses corações, ó Deus. Nos trazer coragem, força, luz, amor, para que possamos entender que nunca estamos sós, que o Teu amor se derrama sobre nossas vidas. Nos faz enxergar o que não conseguimos, nos faz compreender o que não estamos entendendo, nos faz enxergar o que realmente importa. Ó Deus, nos ilumina com Teu amor, com a Tua bondade. Se faz presente em nossos corações. Enche todos esses corações, Senhor, de amor e de alegria, para que eles possam acordar renovados, cheios de Deus, cheios de coragem de lutar pelo que desejam conseguir. Acolhe esse pai, acolhe essa mãe, acolhe a todos, ó Deus, porque grande és Tu em nossas vidas. Meu caro, minha cara, que Deus te abençoe. Tudo de bom para você. Amém.